Sejam bem-vindos à aula 7 do módulo 3. Nessa aula, nós vamos falar sobre os 7 pilares da motivação cristã. 7 pilares do serviço cristão na Igreja de Cristo e na comunidade local. 7 pilares. Já tem aí a caneta e o papel? Ou o seu celular, o computador, para você anotar quais são esses 7 pilares? É muito importante que você anote. Quase todas as aulas, quase todas não, mas em muitas, eu tenho falado aqui sobre você ter um caderno do curso Casa. Se você ainda não fez isso, embora eu tenha falado várias vezes, eu lhe aconselho que faça. Para que você possa reler, revisar. Exemplo, os 7 pilares que nós vamos falar aqui. Se eu estou fazendo um curso e não tenho isso anotado, daqui a um tempo eu posso, provavelmente, eu vou me esquecer. Quais são os 7 pilares? Daqui a um mês eu pergunto, ou alguém lhe pergunta, cá, teve uma aula do curso Casa que o Marcelo falou de 7 pilares do serviço cristão. Quais são? Com tanta coisa na nossa cabeça, nós vamos lembrar dos 7 pilares. Pode ser que alguém lembre, se assistir várias vezes essa aula aqui. Agora, certamente, quem anotar pode não lembrar, mas tem onde consultar. Tem uma anotação para abrir e olhar ali, esses aqui são os 7 pilares. Não apenas para responder alguém, mas para revisar mesmo, para internalizar e colocar em prática, para aplicar. Essa é a vontade de Deus e é para isso que nós estamos aqui, para aplicarmos o conhecimento de Deus. O conhecimento, para crescermos na graça e no conhecimento, aplicando aquilo que a gente estuda, aplicando, fazendo com que o ensino abra nossa mente, desça para o coração e transborde, como falamos em uma das aulas anteriores, e transborde através de nossas mãos, dos nossos pés e de nossa boca. Bem, antes de eu falar dos 7 pilares, deixa eu aqui reforçar algo, abrir e logo fechar um parênteses. Na aula anterior, nós falamos que se uma pessoa não se dedica, ou lhe falta amor, entendimento, ou lhe falta entendimento, ou lhe falta humildade. Pode ser que falte as 3 coisas. A observação que eu queria fazer aqui, o reforço que eu queria realizar aqui, já no início da aula 7, é que pode acontecer de uma pessoa não estar em condições, não ter condições, não estar bem mentalmente, emocionalmente, não estar bem interiormente. E nesse caso, aí a gente não vai para esse caminho, para essa perspectiva, para essa interpretação de que faltam essas coisas. Na verdade, falta condições. Aí não é falta de amor, não é falta de entendimento ou de humildade. É falta de condições mesmo. Então, nesse caso, não é descaso. Não é descaso. É falta de condições. E a gente ora, torce para que, se esse for o caso de alguém que me assiste agora, você possa ficar bem o quanto antes, segundo a vontade de Deus, e em condições possa servir, com entendimento, com amor e com humildade. Amém? Fecha parênteses e vamos ler aqui Lucas capítulo 14. Abra aí a sua Bíblia. Essa parábola aqui da grande ceia nos faz refletir sobre desculpas e prioridade. Eu não vou me aprofundar nessa parábola. Claro que nós poderíamos fazer uma aula somente sobre
expondo-a aqui, explicando-a, tirando todas as lições e as aplicações para os nossos dias. É claro que podemos realizar uma pregação sobre essa parábola, não é o caso aqui, eu quero apenas ler com vocês, e é com base nela também que nós estamos realizando aqui esse módulo 6. E essa aula, esse módulo 3. E fizemos a aula 6 e agora essa aula 7. Na verdade, as aulas do módulo 3, né? Então, Lucas, capítulo 14, como eu disse, essa parábola nos faz refletir sobre desculpas e prioridades. A partir do versículo 15, Lucas 14, versículo 15, diz assim: ao ouvir isso, vale a pena então, né, a leitura do versículo 1 ao 14, não deixe de ler, tá bom? Mas eu vou a partir do 15 aqui. Ao ouvir isso, um homem que estava à mesa com Jesus exclamou: feliz será aquele que participar do banquete no reino de Deus. Jesus respondeu com a seguinte parábola: certo homem preparou um grande banquete e enviou muitos convites. Quando estava tudo pronto, mandou o seu servo dizer aos convidados: venham, o banquete está pronto. Então havia uma lista de convidados, mas todos eles deram desculpas. Um disse, então a primeira desculpa foi essa aqui, ó: acabei de comprar um campo e preciso inspecioná-lo, peço que me desculpe. Algumas interpretações, ou uma das interpretações, e que para mim faz muito sentido, é que, como o texto diz, né, que foi dado desculpas, a gente fica aqui refletindo nessa desculpa que foi usada. Quem é que... Acabei de comprar um campo e preciso inspecioná-lo. Mas quem compra um campo sem fazer isso antes? Né? Quem compra um campo sem fazer isso antes? A outra desculpa também me chama a atenção. De quem é que faz isso depois só? Olha a outra desculpa, versículo 19. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e quero experimentá-las. Pode acontecer, mas como assim? Não experimentou antes? Bem, independente disso, só para a gente refletir aqui, independente disso, eram desculpas que estavam sendo dadas. O texto nos diz isso. Não sou eu, né? E aí fala: sinto muito. Ainda outro disse: acabei de me casar e não posso ir. O servo voltou e informou seu senhor que tinham dito. Ele ficou furioso e ordenou. Então, além de desculpas e de prioridade, aqui a gente também entende que o reino de Deus a gente reflete aqui sobre exclusivismo, sabe? A gente reflete aqui sobre vigilância, a gente reflete sobre valorizar o que Cristo fez. Enfim, tem muitas reflexões aqui. Eu vou finalizar aqui até o versículo 24, mas a ênfase que eu quero dar dessa vez, nessa aula, é sobre desculpas mesmo e prioridade. Versículo ainda no 21, vá depressa pelas ruas e becos da cidade, convide os pobres, aleijados, cegos, mancos. 22, depois de cumprir essa ordem, o servo informou: ainda há lugar para mais gente. Então o Senhor disse: vá pelas estradas do campo e junto às cercas entre as videiras, insista com todos que encontrar para que venham, de modo que minha casa fique cheia, pois nenhum dos que antes foram convidados provará do meu banquete. Esse final aqui é bem forte, né? Então, o anfitrião foi desprezado pelos primeiros convidados,
O anfitrião não estava disposto a cancelar a festa, em nenhum momento isso foi cogitado. O anfitrião alterou a lista de convidados até ocupar todos os lugares e os que haviam sido os primeiros convidados ficaram realmente de fora. Bem, nós precisamos refletir sobre prioridades ou prioridade. Ter uma propriedade é pecado? Vale a pena a gente ressaltar aqui também, né? Falar o seguinte: não. Ter uma empresa, ter um trabalho? Não. Família, que uma das desculpas estava relacionada à propriedade. A outra, a bens, né? Os bois, trabalho. E a outra, família. Ter uma propriedade é pecado? Não. Ter uma empresa, bens, trabalhar? Não. Dar atenção à família, cuidar da família? Claro que não. Eles não estavam envolvidos com coisas erradas. Eles não estavam envolvidos com coisas erradas. Eram coisas lícitas, coisas boas, importantes, que podem até ser bênçãos de Deus. O problema é quando essas coisas se tornam a nossa vida. Esse é o ponto. E passam a ficar em primeiro lugar. Então, o evangelho é tomar a cruz e se negar. É Cristo em nós. É priorizá-lo. Então, essa é a introdução que eu queria fazer e a leitura junto com vocês para entrarmos então juntos aqui nos 7 pilares do serviço cristão na Igreja de Cristo e na comunidade local. Quando uma pessoa prioriza, e prioriza porque ama, obedece porque ama, e porque ama, prioriza, e porque prioriza, se nega, diz não a outras coisas. Claro, né, vale ressaltar aqui que há tempo para tudo. Há tempo de comprar, sim, os bois, como havia sido comprado. E há tempo de experimentá-los. Há tempo de casar e de curtir e de dar atenção ao casamento. Claro, mas se o Senhor preparou um banquete, se o nosso Criador, Senhor, Salvador, Pai está chamando, Ele deve ser nossa prioridade. Sim, não bois, não eventos, não um outro evento, não coisas, não pessoas, mas Ele deve ser a nossa prioridade. Ele deve ser. E quando Ele é, nós nos dedicamos e com a motivação correta. Então vamos para os 7 pilares. Preste muita atenção, abra o seu coração, que o Espírito de Deus abra o seu coração, abra os seus ouvidos, os seus olhos, para tudo que foi falado na aula anterior, nas aulas anteriores. Esse módulo 3 é tão importante, mas tão importante, porque fala do membro saudável, né? Muito se fala da igreja saudável e o membro saudável. Quem nós temos sido? E quem nós temos sido? Às vezes somos incoerentes, porque falamos isso na aula 5, se eu não me engano, esperamos receber, vivenciar aquilo que não damos, não plantamos, não cultivamos. Bem, primeiro pilar
da motivação cristã. Crer com o entendimento correto. Quando eu faço algo para Deus, porque eu sou, como consequência de quem eu sou, e eu faço com o entendimento, eu tenho um entendimento correto. Eu creio, tenho fé, mas eu não creio de forma errada, eu creio corretamente, de acordo com a palavra. Nesse módulo, você vai assistir a aula com o professor Vinícius sobre dízimos e ofertas, à luz da nova aliança, à luz do Evangelho. Então, eu vou dar um exemplo aqui sobre isso. Não só contribuições, mas eu poderia falar aqui de evangelismo, de ir ao culto, de servir alguém, de participar de um ministério. Mas vamos dar o exemplo aqui da doação. Qualquer que seja o serviço, mas vamos falar do serviço de contribuir. Eu preciso crer com o entendimento correto. Então não é troca, barganha, não é por medo, não é para receber, é porque eu recebi. É porque eu recebi. Então, com o entendimento correto, eu vou apresentar minha oferta. Com o entendimento correto, eu vou contribuir com o dízimo. Com o entendimento correto. Por princípio, amor, fé, gratidão. Com o entendimento correto. Então, primeiro pilar, entendimento, crer com o entendimento correto. À luz do Evangelho. Segundo pilar, amor. Eu vou fazer isso aqui. Né? Vou contribuir, ou evangelizar, servir, contribuir com esse ministério aqui, com esse talento que Deus me deu. Enfim, vou contribuir com amor, por amor, porque fui amado e agora quero amar. Porque recebi de Deus a missão de amar. Eu sou um filho do amor. É por amor. É por amor. Sem esperar em troca. Como falamos na aula anterior. Porque e se não recebermos aplausos, reconhecimento, obrigado, nenhuma reverência, nenhuma honra, se ninguém vê, e se for no secreto, no anonimato, faríamos? Faremos? Se houver amor, sim, com certeza. Se não, não. Não tem motivação. Se ninguém vai ver, se não vai postar, exemplo, se não for postar, ninguém vai ver, sozinho, aqui, eu não vou fazer. Não tem ninguém me cobrando, supervisionando. Esses dias nós falávamos sobre isso, né? Que dificuldade que o ser humano tem, nós temos de nos dedicarmos se não tem nenhum prêmio material, nenhuma recompensa, se não tem reconhecimento ou se não tem alguém cobrando ou ameaçando às vezes, ou supervisionando, alguém de olho, sabe? De olho mesmo. Mas se a gente não tem ninguém de olho, nem cobrando, nem falando, não tem nenhuma recompensa material, imediata, não tem nada. Então, o ser humano relaxa. Ou não faz, ou faz de qualquer jeito. Esse é o motivo de muitas pessoas não participarem de um ministério, de um grupo na igreja. Porque se a igreja é saudável, não tem a cobrança, não tem gente ali no pé, em cima, falando toda hora, insistindo, ameaçando, ou prometendo promoção. Porque uma igreja que não é saudável tem promoção, tem crescimento em cargos, tem hierarquia. Tem hierarquia. Então, isso é uma motivação, né? Subir na hierarquia. Eu era auxiliar, agora sou titular. Eu era quem contribuía, agora eu sou o líder daqui do grupo. Eu era o que organizava, eu era o que preparava a água aqui,
eu era o que preparava o ambiente, eu deixava limpinho, mas uma outra pessoa vinha dar a mensagem, uma outra pessoa louvava. Mas agora eu sou o que louva, agora eu sou o que prega. E essas coisas não devem ser a nossa motivação. Não, essas coisas não fazem parte dos 7 pilares da motivação. Os 7 pilares que eu estou falando aqui têm base total no Evangelho. O primeiro é crer com o entendimento correto. O segundo é amor. E se não tem nada, nenhuma dessas coisas que eu falei, que são carnais, mas se tem amor, tem tudo. Amor é tudo. Não vou me cansar de fazer o bem. Está escrito, né? Não vos canseis de fazer o bem. Só tem um jeito, gente, de não se cansar de fazer o bem. É amando de verdade. Amando de verdade. Terceiro pilar é um privilégio. É um privilégio evangelizar, louvar, pregar, ensinar, servir, fazer parte desse ministério, contribuir com oferta, com dízimo, por princípio. É um privilégio. É um privilégio. Isso é um pilar. Compreender que é um privilégio. Quarto pilar, gratidão. Isso vem do amor, né? O privilégio também, o quarto pilar, assim como o terceiro, vem do amor, que vem do primeiro pilar, de crer com o entendimento correto. Ele é o meu amor, ele é o meu primeiro amor, ele me amou primeiro, então, por amor, eu faço o que eu faço. E se faço o que eu faço por amor, para mim é um privilégio. E se faço o que eu faço por amor, eu tenho muita gratidão ao que ele fez, a quem ele é. O quinto pilar é a alegria. É com alegria que eu vou evangelizar, é com alegria que eu vou fazer o curso, que eu vou dar aula, que eu vou preparar a aula, que eu vou pregar. É com alegria que eu vou ofertar, que eu vou contribuir, que eu vou ajudar, que eu vou cooperar, que eu vou convidar alguém, que eu vou falar de Cristo. É com alegria. Por causa do amor, segundo pilar. Terceiro, é um privilégio. Quarto, é uma gratidão, é por gratidão. Quinto, é com alegria. Sexto, é uma questão de generosidade. Eu quero ser generoso porque eu recebi tanta misericórdia, tanta graça, tanto amor. Como não ser generoso? Como guardar? Como reter? Como ser egoísta? Não dá. Não dá. Dá sim, Marcelo. Muita gente é. Nós temos a tendência a ser, sim, mas o entendimento correto e a revelação especial do Espírito de Deus, não dá para ser egoísta, não. Não dá. Não dá para viver uma vida centrada em si, mas sim com Cristo no centro e uma vida dedicada, centrada ao outro. Cuidando de mim, claro. Para ajudar o outro, eu preciso estar bem, preciso me cuidar e me cuido por amor a Deus. E o sétimo pilar é a responsabilidade. Bem, eu creio com o entendimento correto, eu recebi e tenho amor. Por causa do amor, para mim é um privilégio, é uma gratidão. Quinto pilar é com alegria. Sexto pilar, generosidade. E eu me sinto responsável, me sinto no dever de me dedicar, de dar o meu melhor, de cumprir da melhor forma possível a função que eu exerço no corpo de Cristo. Por causa que eu faço para Ele, não é para o homem. Eu não faço para o fulano, para o Beltrano, para o Marcelo, para o pastor A, B ou C. Eu faço para Deus, o meu Senhor. Então, Ele é digno de receber o meu melhor. O meu melhor. É uma adoração, é um louvor. 7 pilares da motivação cristã. Pense nisso. Pense nisso. Anote, leia, releia, analise, se analise. Essa parábola que nós lemos é para a gente se analisar. Desculpas, prioridades, motivação. Por que você faz o que você faz? O que você tem feito?
Você congrega numa igreja saudável? O que você tem feito nessa igreja? Ah, eu tenho feito isso e isso e isso. Ok. Você faz parte de qual ministério? Ah, do ministério A. E quais tarefas você tem? Quantas? Ah, eu tenho 2 tarefas na igreja. Ou 3. Tenho uma. Ninguém está falando aqui de 8 tarefas, 5 tarefas, participar de 3 ministérios. Nada disso. Um ministério, às vezes um outro, mas com uma tarefa pequena que não implica no seu tempo, não atrapalha outras áreas da sua vida, como já falamos aqui, algo equilibrado, saudável. E às vezes é necessário isso, até ter mais pessoas, né? Quando a comunidade, por exemplo, como Vida de Filho, no momento que eu estou fazendo essa aula, ainda tem uma membresia pequena, pode ser que a gente abrace, isso acontece, inevitavelmente, abrace mais de uma coisa, mas a tendência é que com o aumento da membresia a gente vá, então, delegando cada vez mais, porque o ideal mesmo é não fazer muitas coisas, mas o que for feito, ser feito com capricho, com zelo, com amor, da melhor forma possível. Até para ser bem feito, né? Porque quando a gente faz muita coisa, além disso não ser saudável, a gente acaba não fazendo bem nada, né? Às vezes a gente não faz muito bem nada, porque estamos fazendo muitas coisas. Então, menos é mais, né? Normalmente, não estou falando aqui como regra, mas normalmente. Então, pense nas tarefas que você tem no ministério ou nos ministérios que você exerce. Esses 7 pilares que nós citamos aqui estão presentes? O que você faz está recheado, carregado desses 7 pilares? Se não, pense, converse com Deus, ore, coloque isso diante do Senhor. Se sim, glória a Deus pela sua vida, meu irmão. Glória a Deus pela sua vida, meu irmão. Glória a Deus pela sua vida, minha irmã. Que Deus te conserve e te guarde. E que você seja quem Ele quer cada vez mais. Que sejamos quem Ele quer. Quem Ele quer que a gente seja. Que nos tornemos quem Ele quer. Cada vez mais parecidos com Ele. E que todo serviço, tudo que a gente fizer para Ele, que tenha como base, como pilar, essas 7 virtudes citadas aqui. Vou ficando por aqui, em mais uma aula, para mim, muito importante, com esses 7 pilares aqui. Deus abençoe muito vocês. Até a próxima aula, aula 8 aqui do módulo 3. Vamos em frente.